mão na cabeça, fomos mortos. A polícia invadiu o presídio e tomou posição em várias saídas. Fumaça no pavilhão. Esse aqui é o Parque da Juventude em São Paulo. É um espaço que dá para brincar, praticar esportes e até estudar, já que aqui tem bibliotecas e até escolas técnicas. Isso aqui que a gente está vendo é um cenário muito diferente do que aconteceu aqui há 30 anos atrás. O massacre do Carandiru. Vem cá comigo que eu te explico. E aí galera do Reload, eu sou o Adriano Melancia e no programa de hoje a gente vai falar sobre uma tragédia que em 2022 completa 30 anos, o massacre do Carandiru. Carandiru era o nome da casa de detenção que ficava nesse espaço aqui que eu tô agora. A história do massacre começa com um problema muito comum em vários presídios até hoje, a superlotação, sem espaço, higiene ou infraestrutura para receber tantas pessoas. Isso é também um dos motivos que muitas casas de detenção estão a um passo de virar uma zona de guerra. Naquele dia, uma disputa de futebol reuniu dois times do presídio. Era a final do campeonato. E logo após o jogo, uma dívida de droga entre dois presos teria começado uma briga no pavilhão 9. Devido à confusão, todos os presos foram mandados voltarem mais cedo para as celas, o que deixou todo o pavilhão nervoso. A situação levou à chegada de 321 policiais militares da Rota, do Comando de Operações Especiais e do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar Paulista, dando início à chacina do Carandiru, com 111 presos assassinados brutalmente por policiais. De acordo com o relato dos policiais, as mortes teriam acontecido por conta de um embate entre os presos e os policiais. Mas os presos contestam esses relatos com uma lógica relativamente simples. Na prisão, a única arma que eles teriam era uma faquinha improvisada. No momento que você tem 300 policiais armados com metralhadoras, cachorros e tudo mais, o que uma simples faquinha improvisada poderia fazer? Além disso, num massacre que mais de 100 presidiários foram mortos, não é estranho que nenhum policial tenha sido morto ou ferido. Realmente foram momentos de horror para quem estava lá dentro. Os policiais chegavam em cela, atirando contra os presos. Para a imprensa, as forças policiais relataram o número de 2 mortos. Depois, relataram o número de 8 mortos. Desconfiados, alguns membros da imprensa foram atrás de mais informações. Na tarde do dia seguinte, a Rádio Jovem Pan anunciou o número de 108 mortos. Depois, o secretário de Segurança Pública de São Paulo anunciou o número oficial. Eram 111 mortos. E a repercussão não poderia ser diferente. Eram 111 mortos no pavilhão 9 do Carandiru. Isso sem contar os feridos. E muitas pessoas até hoje contestam esses números. Mas como que esses policiais foram julgados? No total, 73 policiais foram condenados por 77 das 111 mortes. Mas depois de vários pedidos de recurso, anulações, o caso foi subindo cada vez mais de instância até que chegou no STF. E vem cá. Esse ano. Bom, em outras palavras, quer dizer que nenhum dos condenados pelo massacre cumpriu um dia de pena até hoje. Inclusive, está rolando lá na Câmara dos Deputados um projeto de lei que pede a anistia dos agentes de segurança envolvidos no massacre do Carandiru. Parece piada, eu sei. Mas vem cá, como é que estão a família das vítimas? Em 1996, a mãe de um dos presos pediu indenização ao Estado pela morte do filho dela. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido, alegando que os presos provocaram as próprias mortes e que não cabia ao Estado ser responsabilizado. Óbvio que depois, mais famílias moveram ações contra o Estado. 75 processos analisados pelo Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena da FGV, em 69 deles o Tribunal de Justiça condenou o Estado a indenizar essas famílias. Mas só em 1/3 desses processos as famílias receberam o valor que elas tinham solicitado. Se para alguns essa história é revoltante, para outros ela serviu de palanque eleitoral, como é o caso do coronel Ubiratã Guimarães, que liderou as tropas que invadiram a casa de detenção. Ele se candidatou a uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo em 1997 e, como número da sua campanha, utilizou o número 111. Coincidentemente, o número de mortos no dia do massacre do Carandiru. Ele sempre negou a relação dessas duas coisas. E não dá para falar do massacre do Carandiru sem falar de uma das maiores facções criminosas do Brasil. O PCC surgiu justamente após a chacina. Isso está escrito até no estatuto da facção. Depois do massacre, as facções criminosas passaram a organizar internamente os presídios. O Estado foi perdendo cada vez mais poder dentro das cadeias e o crime foi ganhando cada vez mais força lá dentro.
Após a chacina, a casa de detenção foi perdendo força. E aos poucos, os presidiários foram sendo transferidos para outros presídios, até que em 2003 o local fechou. Aqui no parque, ainda é possível ver partes da estrutura que tinha na prisão. E assim, relembrar para todos que passam por aqui o massacre que levou ao menos 111 vítimas naquele 2 de outubro de 1992. Esse aqui é o canal Reload e a gente descomplica a notícia.